vivemos falando de Cristo, lendo sobre Cristo, vivendo a pessoa de Cristo, aquilo que Cristo é. É isso que nós tentamos aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, baseado no calendário litúrgico. O calendário litúrgico é basicamente um calendário que nos traz a pessoa de Cristo, quem Cristo é, nos ensina basicamente a pessoa de Cristo e sua obra. E aqui, durante o ano, nós buscamos aprender e meditar nessa palavra de Cristo, pois Ele é o nosso Salvador, pois Ele é o nosso Senhor. E baseado nessa mensagem, o Espírito Santo me levava a ministrar essa palavra, e é uma palavra bastante de alegria, uma palavra que nos traz uma alegria, um ânimo grande, que quando eu estava lendo ali algumas partes, num contexto mais à frente, eu particularmente me alegrava, eu ficava feliz com algumas dessas palavras, com a atitude de algumas pessoas no texto, porque essa é uma palavra que precisa ser ministrada nos nossos dias e que precisa ser escutada e entendida por cada um de nós. Nós precisamos meditar essa palavra e entender em nosso coração o que é essa palavra, pois a palavra de Deus diz que somente em crendo no Evangelho é que seremos salvos. Então nós precisamos aprender e ouvir mais sobre o Evangelho e saber o que é o Evangelho e quem é o Evangelho, em nome de Jesus. Então eu estava ali meditando e o livro no qual nós lemos, o livro de Lucas, como o próprio livro diz, é um livro que foi escrito por Lucas. Então, aqui, como em algumas Bíblias diz, o Evangelho segundo Lucas, ele vai tratar a obra de Jesus, ele vai tratar alguns acontecimentos de Jesus e quem foi Jesus aqui na terra, quem foi Jesus até a morte. Então, o livro de Lucas, ele é basicamente isso. No seu capítulo 1, Lucas ele explica o porquê escreveu este livro. Ele diz para pôr em ordem todos os acontecimentos da vida de Cristo. Então, Lucas aqui, ele quer pôr em ordem esses acontecimentos para que nós venhamos ver e aprender mais sobre Cristo. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata de uma mensagem importantíssima para as nossas vidas. Ele trata da mensagem do nascimento de Cristo. E é disso que nós queremos falar essa noite. Só que um pouco antes do nascimento de Cristo, alguns acontecimentos acontecem para que essa mensagem seja introduzida, acontecimentos importantes para entendermos essa mensagem. Se a gente for ler o capítulo 1 de Lucas, a palavra de Deus diz que havia um homem e sua esposa, um homem chamado Zacarias e sua esposa Isabel, e algumas versões vão até tratar como Isabel ou Elizabeth, depende da sua versão, da versão da Bíblia. E a Bíblia diz que esses dois já eram avançados em idade, eles estavam em uma idade bastante avançada, e a Bíblia relata que um dos sonhos deles, um dos sonhos de Isabel, era ter um filho. Ela desejava ter um filho, só que a Bíblia diz que ela estava avançada em idade, e por isso havia uma dificuldade para ter esse filho. Então para eles era impossível, só que eles estavam todos os dias no altar do Senhor orando e pedindo para que Deus concedesse um filho a eles. A Bíblia diz que eles estavam incessante em oração, orando constantemente, pedindo a Deus para que Deus nos concedesse um filho. E a Bíblia fala que eles não paravam. E em um certo dia estava Zacarias ali no tabernáculo, e a Bíblia fala que um anjo desce até ele. E esse anjo vem e traz uma notícia boa para ele. Ele diz que no ventre da sua mulher, Isabel, estava sendo gerado um filho, e que era para ele se alegrar, pois Deus tinha escutado a sua oração, pois Deus tinha ouvido a oração dele e de sua esposa, e que no ventre da sua esposa estava sendo gerado um filho, que seria uma bênção, e que esse menino prepararia o caminho para o Salvador, que é Jesus Cristo. Só que, pelo fato de eles já estarem avançados, então, em idade, Zacarias ele duvida. A palavra de Deus diz que Zacarias duvida da mensagem do anjo. E ele diz: como ela terá esse filho? Como nós iremos ter
filho é gerado no ventre dela e vai passando o tempo, e acontece que também mais para frente acontece o anunciamento do nascimento de Cristo. A Bíblia fala que estava Maria, uma mulher virgem, e ali estando Maria, aparece um anjo até Maria e diz: mulher, tu és bem-aventurada entre as mulheres, porque do teu ventre nascerá aquele que salvará o mundo. Então Maria olha e diz: como? Se eu sou virgem e eu ainda não estou casada? Porque ela ainda não estava casada com José, ela ainda não estava junto e não podia ter relações ainda. Então a palavra de Deus diz que o anjo ministra sobre ela: Maria, o que será gerado no seu ventre será gerado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quando Maria está grávida, até José duvida e diz: ela me traiu, eu vou separar ela. Só que o Espírito Santo vai até José em sonho e diz: aquilo que está sendo gerado no ventre dela, fui eu que gerei. Então não temas e fica tranquilo. E a palavra de Deus diz que chega um tempo no qual Isabel está para ganhar um filho. Isabel ganha um filho. E a palavra de Deus diz que as pessoas que ali estavam, elas queriam pôr o nome do filho e diz: vamos colocar o nome do pai, porque essa é a tradição. Só que a palavra de Deus diz que imediatamente eles perguntam a Zacarias qual seria o nome do filho, e ele com gestos começa a dizer que seria João, porque esse era o nome que Deus tinha dado ao filho. E aqui nós vemos uma promessa de Deus se cumprindo, porque Ele prometeu que daria um filho e Ele deu o filho. Ele prometeu para aqueles dois que estavam em constante relação que daria uma bênção sobre a vida deles, e Deus deu a bênção sobre a vida deles. Querido, aqui eu quero falar algo para você. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus que cumpre promessa na vida dos seus. Eu quero dizer que as promessas que Deus fez para a sua vida, Ele não vai deixar de cumprir. O que basta é para você se colocar na posição e crer nas suas promessas, e crer nas promessas que Deus fez para você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei das suas dúvidas, mas Deus está dizendo para você que as promessas que Ele fez, Ele irá cumprir. Eu estava vivendo em um momento e, como sempre, como todos nós seres humanos, a dúvida vem sobre a nossa mente. E eu começava a questionar e a perguntar. E Deus falava comigo: filho, fique tranquilo, porque as minhas promessas não se cumpriram. Querido, nós nos desesperamos e nós olhamos para a nossa capacidade. Só que nós não somos capazes de nada, mas Deus é capaz de cumprir, mas Deus é capaz de fazer. Eu quero olhar para você, dizer para você: não olhe para a sua estatura, não olhe para você, olhe para Deus, olhe para o poder de Deus na sua vida, olhe para o que Deus é na sua vida. Nós somos fracos, querido, mas Deus, Ele tudo pode e é dono de todo o poder. E a palavra de Deus diz, mais um pouco à frente, quando João nasce, a Bíblia fala que imediatamente Zacarias começa a falar. E ali é um momento tão gracioso que diz a palavra de Deus que ele se enche do Espírito Santo. Ele se enche da presença de Deus. E ele começa a profetizar. E ele começa a dizer: tu, menino, tu será aquele que irá preparar o caminho para o Altíssimo. Tu será aquele que preparará o caminho para o Salvador, para aquele que trará a luz para o mundo. E a Bíblia fala, continuando com o texto, que após o nascimento de João passa algum tempo. E aí nós entramos no capítulo que nós lemos. O capítulo 2. No capítulo 2, se você ler, ele começa dizendo que ali o imperador, ele César Augusto, ele dá um decreto para que todos da região, fossem até sua cidade natal e eles fossem ali e se alistassem. Algumas versões vão dizer outras palavras, mas é basicamente isso. É um alistamento. É como se nós fôssemos fazer
começaram a tributar, a pegar tributos, a cobrar tributos daquelas pessoas. Então, como José era da linhagem de Davi, a Bíblia diz que ele desce da cidade onde ele estava e vai até Belém. Belém, que era a cidade de Davi, da onde ele veio. Então, a Bíblia fala que ele desce juntamente com sua esposa Maria. E ele vai até a cidade de Belém. E tudo isso também para se cumprir o que a palavra de Deus diz, que Belém iria conceder o nascimento de Jesus Cristo. Então José e Maria vão até ali a cidade de Belém. E a Bíblia fala que estando eles ali hospedados, Maria começa a ter as dores e ela concede o filho. Ela concede Jesus e, de acordo com a mensagem do anjo, ela coloca o nome dele de Jesus. Jesus Cristo, aquele que veio para salvar o mundo. E a palavra de Deus diz que ele nasce em Belém. E Belém quer dizer a cidade do pão. E nasce ali aquele que mais tarde diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E a Bíblia fala, na passagem que nós lemos, e aqui eu quero entrar na mensagem sobre o nascimento de Cristo, que estavam ali alguns pastores reunidos. A Bíblia diz que eles estavam ali colocando o seu rebanho, tarde da noite eles estavam guiando o seu rebanho, e de repente aparecem a ele anjos, e eles se assustam quando aparecem aqueles anjos para eles. A Bíblia diz que eles começam a temer com a aparição daqueles anjos, e os anjos chegam até ele e dizem: não temam, não temam, porque eu vos trago uma mensagem. Não temam, porque eu vos trago uma boa notícia, uma boa nova de grande alegria. E ele diz: acaba de nascer a vocês, a todo mundo, um Salvador, que é Jesus, o Cristo, o Messias. Glória a Deus por isso. Se nós formos entender o que é uma boa nova, e aí eu lembro de algumas palavras que eu li, de alguns livros que eu li, e Leandro Vieira, ele diz: uma boa notícia, ela é uma boa notícia e é um bom conselho. Então, quando nós vamos entender, ele diz: eu vos trago boa nova, e essa boa nova quer dizer o Evangelho. Eu vos trago o Evangelho, que quer dizer uma boa nova, uma boa notícia. E ele diz: qual é essa boa notícia? Ele diz: acaba de nascer um Salvador. E quem é o Salvador? Jesus Cristo. Então, quem é a boa nova? Jesus Cristo é a boa nova. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a boa nova que veio e nasceu, aleluia, para nos salvar. Jesus Cristo é o Salvador que veio para salvar as nossas vidas do pecado, para nos libertar do poder da morte e do pecado. Aleluia. E a Bíblia diz que eles se alegram. Glória a Deus. Uma boa nova. A Bíblia diz que Cristo, ele é o Salvador. E aí nós entendemos o que Cristo nos salvou. Nós somos salvos, e o que essa salvação traz para as nossas vidas. O que é essa salvação para as nossas vidas? O que é essa salvação sobre nós? E essa palavra salvação quer dizer que Ele nos salvou com a remissão de pecados. Ele nos redimiu e nos salvou do poder do pecado. Nós estávamos na escuridão, nós estávamos aprisionados e sob o domínio de Satanás, mas a Bíblia diz que nasceu alguém que veio para nos libertar e nos tirar dessa escuridão. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 que a luz veio ao mundo, e essa luz é Jesus. Se vocês for ler o capítulo 1 de João, no início ele fala de Jesus e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e essa pessoa que é Jesus, ele é a luz do mundo. Sabe, querido, nós estávamos em trevas, nós
nós estávamos amaldiçoados e o que nós merecíamos era a condenação. Nós estávamos condenados e Satanás tinha poder e domínio sobre nós. Mas quando Cristo nasce, há uma esperança. Quando Cristo vem sobre as nossas vidas, há uma esperança. A esperança de que agora, Cristo, ao nascer, ele começa a viver uma vida, ele vai até a cruz, morre. E quando ele ali morre, ele diz que nós estamos libertos dessa maldição. Porque agora nós somos salvos por ele. Porque agora o seu sangue nos redimiu e nos alcançou. Porque agora nós estamos libertos. Porque agora nós somos livres do pecado, nós somos livres do poder dessa dor. E agora nós podemos viver livremente adorando a Ele, viver livremente pertinho dEle. Nós podemos agora nos aproximar dEle e chamá-lo de Pai. Nós podemos nos aproximar dEle agora e chamá-lo de amigo. Nós podemos agora ter intimidade com Ele, pois o véu se rasgou. E agora nós podemos acessar a Sua presença. Nós podemos agora estar perto dEle. Tudo porque diz a palavra de Deus que se esvaziou de si mesmo para vir até a terra em uma forma humana, para ir até a cruz e morrer por cada um de nós. Em nome de Jesus. E nós somos salvos para viver para Ele de uma maneira aceitável. Se nós formos olhar para a lei, nós entendemos que através da lei nós não podemos ser salvos, porque já foi dito aqui várias vezes, nós sabemos disso. Nós não conseguimos, nós somos fracos e nós não conseguimos praticar. Em tudo nós falhamos, em alguma coisa nós falhamos no nosso dia a dia. Mas Cristo, Ele veio para cumprir a lei. E o seu poder, a sua salvação, essa luz que iluminou os nossos caminhos, essa luz que nos tirou das trevas, Ele nos trouxe poder para viver para Ele de uma forma aceitável, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pelo sacrifício de Cristo, mas pela vida de Cristo até a terra, como o nosso único Salvador, como o nosso único e perfeito Salvador, que veio para nos salvar e nos libertar. Em nome de Jesus. E essa palavra, ela nos traz esperança. Quando nós lemos e vemos as boas novas de que Cristo veio ao mundo nos salvar, isso nos traz esperança. A esperança de que um dia nós nos encontraremos com Ele. Essa salvação, ela nos diz que Cristo um dia Ele irá pisar na cabeça da serpente, Ele irá esmagar a cabeça da serpente, e Ele nos levará para habitar com Ele, porque a palavra de Deus diz, o próprio Cristo diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe, querido, ouvindo essa mensagem, nós ficamos totalmente agraciados e felizes, porque nós sabemos que Cristo, mesmo sendo que nós não merecíamos, Ele se esvazia de si mesmo, vem até a terra para salvar nós que somos pecadores. Então nós entendemos que nós somos salvos. Só que aqui há um porém. Como o próprio anjo diz, é uma boa nova, uma boa notícia. Então quando nós ouvimos uma boa notícia, nós ficamos alegres, porque nós sabemos da importância dessa boa notícia. Nós sabemos o quão ela é importante para as nossas vidas, porque ela traz para nós luz e nos tira da treva e da escuridão. Só que tem um porém. Nós estávamos na escuridão, nas trevas, e Cristo nos alcançou e nos salvou. E o próprio Cristo diz
E por todo mundo e pregar o Evangelho. Sabe, nós precisamos pregar nessa mensagem. Calma. Se a gente for ler João capítulo 1, a Bíblia fala que João, o que nós temos que iria preparar o caminho para Jesus. A Bíblia diz que ele era o testemunho da luz, ou seja, ele era o testemunho de Cristo. Ele testemunhava e falava sobre Cristo. E nós precisamos nos dias de hoje sermos testemunhas dessa luz que é Cristo. Nós precisamos testemunhar para o mundo essa luz. Nós precisamos testemunhar para as pessoas que estão em trevas essa luz que irá iluminar os seus caminhos, que irá transformar os seus caminhos, que irá transformar as suas vidas. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos que não tem mais jeito para elas, mas teve jeito para cada um de nós, querido. Se você for ver, analisar quem é você vai ver que você é mau. Então, se teve jeito para nós, existe jeito para quem está ali agora. Tudo que as pessoas precisam é ouvir falar sobre Cristo. Tudo que as pessoas precisam é ouvir uma boa nova de que Cristo veio ao mundo como Salvador e que salvou as suas vidas das trevas. O apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Cristo e a gente vê em suas cartas Paulo insistindo na pregação do Evangelho. Paulo, ele prega em suas cartas do Evangelho, ele fala quem Cristo é, ele fala da obra de Cristo sobre as nossas vidas, o que Cristo fez. E nós vemos aqui que Paulo, ele acreditava em algo. Paulo é como se fosse, nas palavras de Eriteuaste, um arauto do rei. Para quem não sabe quem é o arauto do rei, ele é uma pessoa que, basicamente, eu vou contar uma historinha para entender melhor. Imaginemos que um rei vai à guerra, vai à luta, para lutar pelo seu reino, para lutar pelas terras do seu reino, porque outro rei ou outro reinado está tentando conquistar aquelas terras, está tentando conquistar aquela área. Então o rei vai, e com o rei vai alguém. Esse é o arauto do rei. Então, imaginamos que o rei está ali lutando e ele vence a guerra. E ele tem domínio, continua tendo domínio, ele vence a guerra. Então, o arauto do rei, ele vem, volta na cidade, ele vem na frente e anuncia: boas novas, o rei venceu. Boas novas, nós vencemos. Então, Eriteuaste, ele diz que Paulo era como se fosse esse arauto. Era como se Paulo anunciasse a mensagem de Deus, de que Deus venceu e de que agora ele domina e reina sobre o mundo e sobre a terra. Paulo acreditava que essa mensagem ela era poderosa e que havia acontecido algo poderoso que transformou o mundo, que mudou o mundo para um mundo melhor, para um mundo transformado, para um mundo diferente. E Paulo, ele queria que as pessoas apenas abrissem as suas janelas e vissem que o sol estava aberto, de que o sol tinha nascido, e queria que as pessoas abrissem a janela para que o sol, a luz de Deus, entrasse em suas casas, iluminasse os seus caminhos, iluminasse as suas vidas. No contexto em que Paulo vivia, existia em outra cidade, em várias cidades, pessoas que viviam com deuses pagãos, pessoas que viviam acreditando em outras crenças, em outros deuses. Então Paulo, ele queria trazer para as pessoas essa luz, ele queria trazer para as pessoas esse sol. E o que Deus quer falar conosco é que nós devemos ser um anunciante, um pregador da palavra de Deus por aí afora. Nós precisamos sair e ministrar para as pessoas. Porque as pessoas, elas precisam ver a luz do sol raiar sobre as suas vidas. As pessoas, elas precisam ver a luz iluminar os seus caminhos. Pessoas que vivem em trevas e em escuridão,
pessoas que vivem aprisionadas, elas precisam saber que existe alguém que veio e nasceu, viveu e morreu pela sua vida. As pessoas pensam que as pessoas estão sempre enganadas e elas pensam que tem tochas que estão, um tipo de tocha que ilumina a sua vida. Só que na verdade, essa tocha está apagada. Não existe tocha na vida dessas pessoas. E o que Cristo nos chama para fazer é para tirar essas pessoas do engano e da escuridão. Boa nova precisa ser anunciada. E nós não temos que chegar até as pessoas e, como eu disse, impor regras, impor o que ela tem que fazer ou não fazer. Como eu disse sobre Leandro Vieira, ele diz: não é um bom conselho que a gente dá para as pessoas, é uma boa notícia que a gente entrega para as pessoas de que Cristo salvou elas. Nós estamos num contexto no qual a gente se apega demais a regras. Só que Deus veio dizendo a cada um de nós: chega de regras, porque Cristo nos salvou, e foi a graça dele que nos salvou, não foi mérito nosso. E Paulo diz em Romanos que nós estando nós ainda mortos, Cristo morreu por nós. Querido, nós estávamos mortos, estávamos caídos, totalmente mortos, mas Cristo veio e nos trouxe vida em abundância, pois Ele é o pão da vida que morreu por nós. Sabe o que acontece no mundo? As pessoas, elas vivem enganadas e pensam que está tudo bem, pensam que tem vida, só que sem Cristo não há vida. O alerta de Deus para nós essa noite, mais uma vez, é para que nós venhamos nos levantar e anunciar a salvação, e anunciar às pessoas quem é Cristo, e a falar para as pessoas sobre Cristo e a sua obra, e a falar para as pessoas sobre essa luz que vem e manda as trevas embora. Eu confesso que há um tempo Deus tem me incomodado com essa palavra. Há um tempo eu tenho sido incomodado com essa mensagem de se engajar na missão de Deus, de se engajar na palavra de Deus e pregar o Evangelho, e pregar o nascimento de Cristo que mudou e transformou o mundo. Querido, que a nossa oração seja que Deus venha e nos desperte, que Deus venha e coloque em nosso coração o temor, a chama para amarmos o nosso próximo e para anunciar para cada um as boas novas, para anunciar para cada pessoa a luz dos nomes, a luz que veio ao mundo e trouxe vida para cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. E que você coloque essa palavra no seu coração. Que Cristo veio, que salvou as nossas vidas, e nos salvou do poder do pecado, para vivermos em um relacionamento com Ele, para vivermos em santidade para Ele, e que o Senhor nos desperte em nome de Jesus. Senhor, nós entramos em Tua presença, Deus,
Queremos te agradecer e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem. Obrigado por ter vindo, por ter se esvaziado e por ter morrido em nosso lugar, por ter nascido em forma de homem, Senhor. Isso foi para você uma grande humilhação, mas você veio e morreu por cada um de nós, e foi até a morte de cruz, Senhor, para salvar nós que somos pecadores e não merecíamos tamanha graça. Senhor, essa boa nova, essa notícia, ela entra em nossos corações e ela nos deixa com bastante alegria, Senhor. E tudo que nós queremos, Senhor, é levar essa alegria, é levar essa mensagem para as pessoas e dizer para elas que você ama cada uma delas, Senhor. E dizer para as pessoas que o Senhor ama cada pessoa que está perdida, que está nas trevas, que está sendo aprisionada, Senhor, no álcool, nas drogas, que somente você pode transformar, que somente você pode mudar uma pessoa, Senhor, que somente você pode transformar uma pessoa, somente o teu sangue. Então nós oramos e te pedimos, Senhor, nos desperta para levarmos essa notícia, nos desperta para nos engajarmos na missão do Senhor, em o nome de Jesus, Deus. Não nos deixe ficarmos sentados e acomodados, mas que a tua presença venha sobre nós e incendemos nossos corações. Senhor, obrigado por tudo e te pedimos. Nós ainda sabemos muito pouco e nós queremos conhecer mais e mais quem é você. Nós queremos